Seja muito bem-vindo. Se você está preparado, senta, pega uma aguinha, relaxa, porque tem muita, mas muita informação importante chegando nesse vídeo aqui para você. Você já está acostumado, no vídeo número 5, no quinto vídeo, eu faço um resumão dos principais acontecimentos durante o dia e às vezes até da semana, né? Então esse é o vídeo número 5, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Tem muita, mas muita coisa acontecendo e eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique extenso demais para você. Eu vou tentar ser o mais objetivo e claro possível para você entender cada detalhe que está acontecendo hoje no Brasil e na política, combinado? E não esquece, nosso canal de geopolítica já vai começar a estar postando conteúdos no máximo até amanhã, combinado? E depois eu vou deixar o link aqui para vocês, se você quiser saber das notícias do mundo também. Mas bora lá, sem maiores delongas, a gente já vai começar com informação. Se você não é inscrito, peço até para você se inscrever, tá? Rumo a 1.300.000 seguidores. Gente, vamos lá. Muita gente pediu para mim falar sobre essa matéria aqui, ó. Advogados pediram um impeachment do Alexandre de Moraes lá no Senado. Por quê? Porque um grupo de 6 advogados entendeu e protocolou o impeachment no Senado, porque o ministro Alexandre de Moraes participou efetivamente da eleição do Rodrigo Pacheco. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, conforme foi feita denúncia em veículos de comunicação, estava ligando e até coagindo senadores para votarem em Alexandre de Moraes, porque eles estavam com medo de que o Rogério Marinho pudesse ganhar força durante a eleição. Pois bem, e o meu papel de advogado é trazer essa matéria aqui para vocês, e eu dou crédito aqui a Pleno News. Meu irmão, meu amigo, o Alexandre de Moraes ligou para pedir voto para o Pacheco. Esse pedido de impeachment foi apresentado pro Pacheco. Você acha que um processo desse vai prosperar? Pacheco vai ficar lá na casa até 2025. Você acredita que o Pacheco vai dar andamento nesse processo? E se o Pacheco não der, tem alguma coisa a ser feita? Não. Então, assim, vocês têm que entender uma coisa. Tem coisa que tem competência única, como o andamento do impeachment. Você acha que alguém vai abrir um impeachment contra si mesmo? Lógico que não. Então, um advogado que propõe isso, ou ele está querendo visibilidade, ou ele não entendeu as regras do jogo. Porque, sinceramente, se for para ficar fazendo isso aqui, para ter visibilidade, para ter auê, não justifica. Não tem sentido. Pode ser que eu esteja errado e esteja sendo pessimista. Não, mas se existe o direito, o certo é fazer. Tá, mas tem hora que dá murro de ponta de faca, você sabe que vai se cortar. E o Brasil é o Brasil. E eu vou falar para você um pouquinho mais sobre a democracia do Brasil daqui a pouquinho em outra matéria que eu trago para você. Então, essa primeira matéria para você. Segunda matéria do jornal Metrópolis que eu trago para vocês. Olha só. Bolsonaro deu uma resposta a uma repórter italiana e falou, olha, pela legislação, você sabe que eu sou italiano, meus avós são italianos e eu teria cidadania italiana plena e você sabe disso. Por que essa fala do Bolsonaro agora foi, assim, contundente? A gente sabe que depois das declarações do Marcos Duval, é uma peça a mais para quererem a cabeça do Bolsonaro aqui no Brasil. E Bolsonaro, nessa fala dele, ele mostra, olha, eu tenho uma alternativa, talvez seria a Itália. A Itália não extradita italianos, tá? Aqui no Brasil nós temos duas regras, ius sanguine e ius solis. O que é isso? Quem nasce em território brasileiro, desde que não esteja a serviço do seu país, é brasileiro. Quem nasce com sangue brasileiro, ainda que em outro país, é brasileiro. Então, por exemplo, se uma criança nasce nos Estados Unidos, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, qualquer um dos dois, ele continua sendo brasileiro. E se são os avós? O sangue é brasileiro, é o ius sanguinis, de sangue. Então, a mesma regra vale para Bolsonaro. Então, basta Bolsonaro fazer uma solicitação, ele consegue rápido, sem burocracia, e assim, talvez seja uma sinalização de para onde Bolsonaro pode ir
caso ele não queira ficar aqui no Brasil, caso ele não queira voltar. E eu, como jurista, se eu fosse o advogado de Bolsonaro, eu não recomendaria voltar para o Brasil. É simples assim. Vamos lá, matéria de Josias de Souza. O tema é interessantíssimo, é do UOL, lembrando que o Josias de Souza é de esquerda, mas compensa a gente analisar essa matéria. Arthur Lira dá um baile em Lula e reabre a conta. O que essa matéria fala e que ela é tão importante a ponto de eu trazer uma matéria do Josias de Souza para vocês? Ela fala a verdade. E isso, para mim, já basta. Arthur Lira teve 465 votos. 91% do Congresso é Lira. Seja a ala do PT, seja a ala do PL. Ou seja, para se conseguir ter uma vitória como presidente da Câmara dos Deputados, já é uma dificuldade imensa. Sabe por quê? É um dos cargos mais cobiçados do Brasil. Todo mundo pensa que quem manda aqui no Brasil é o bom e velho presidente, né? Nós estamos num presidencialismo, afinal. Mas, na verdade, não é bem assim. Presidencialismo é no nome, porque a Câmara e o Senado mandam e mandam muito. Quiçá, ouso em dizer que até mais do que o presidente. No livro que eu estou escrevendo, que chama Pauta Popular, eu mostro que um presidente, presta atenção no absurdo, um presidente eleito por 58 milhões de votos, por 60 milhões, Lula, 68 milhões de votos, Lula teve. Ele faz uma medida provisória, chega na mão de Lira, Lira engaveta. Ou seja, um homem eleito com pouco mais de 40 mil votos tem poder para neutralizar um presidente eleito com 60 milhões. Ele simplesmente anula as leis dele. Estamos num presidencialismo ou não? E aqui, o Josias de Souza ele traz um ponto muito importante. Lira tinha uma função de primeiro-ministro, e eu até cheguei a falar isso, e o Josias me mostrou que eu estou errado. Depois da eleição, Lira já não tem mais a função de um primeiro-ministro. Lira é um monarca, ou seja, ele é o rei da política brasileira. Lula é fichinha perto de Lira. E no primeiro deslize, Lula cai, Lira ganha, na queda de braço. E a gente sabe disso. A gente já viu o exemplo com Cunha, que era uma fagulha perto do Arthur Lira. Então, Lula que se cuide, se ele acha que ganhou e a vitória foi tão grande com a vitória de Lira e Lula, de Lira e Pacheco, cuidado, que talvez ele criou um monstro. Foi tema de outro vídeo nosso. Agora vamos falar do tema aqui que está bombando nas redes, não tem como não voltar nisso, porque é uma mancada atrás da outra, é uma coisa que parece filme de Trapalhão. Vamos lá. Marcos Duval prestou depoimento hoje ainda, agora há pouco, tá? Na Polícia Federal. E o resultado ainda, o que foi prestado de depoimento ainda não saiu. Sabe-se uma coisa, contradições uma atrás da outra nos depoimentos do Marcos Duval. Mas, assim, tem mais coisas para a gente chegar até aqui. A gente vai seguindo o fio agora, tá? Essa matéria que eu vou deixar para depois, que eu acho ela importante, tá? É a sobre democracia. Nós vamos seguindo o fio agora da matéria para vocês. Então, essa foi a do Marcos Duval, tá? Vamos lá. Daniel Silveira, tá? Daniel Silveira. Ele agiu com desrespeito e deboche. Foi o que disse, foi a fundamentação do texto do Alexandre de Moraes para determinar novamente a prisão do Daniel Silveira. Vai lá, doutor Sandro, como advogado, o que você fala para mim? Eu falo que isso não é fundamentação que se justifique uma prisão. Tá? Isso não é uma fundamentação que se justifique dentro de uma peça, dentro da exposição dos motivos de uma peça que pede a prisão de alguém. Porque falar que é deboche ou desrespeito, isso não gera prisão. Deboche e desrespeito é o que mais acontece no Brasil, principalmente o que os políticos fazem com o povo. Se fosse assim, a gente poderia começar a pedir prisão de políticos e ministros e mais, e mais um monte de gente que deveria chegar aí nessa situação, né? Porque a gente sabe qual o motivo. Mas vamos lá.
Por que eu falei de Marcos Duval, falei de Daniel Silveira? Olha só, isso aqui é grave, eu vou colocar o áudio aqui para você, tá? Foi a Veja que publicou, eu já vou colocar até a tela toda para você ouvir. Ouça o áudio. Em entrevista à Veja, Marcos Duval relatou ordem direta de Bolsonaro para gravar Alexandre de Moraes. E eu vou colocar o áudio aqui para você. Só que assim, a gente não sabe qual é a do Marcos Duval. Uma hora ele fala que Bolsonaro só ficou calado e observando. Outra hora, ele fala que Bolsonaro sabia. Outra hora, ele fala que Bolsonaro falou. Tá complicado, tá? E provavelmente todas essas falas do Marcos Duval vão ser utilizadas e isso vai ser levado em conta contra Bolsonaro. Então talvez daí a fala propícia de Bolsonaro de falar agora, olha, tenho cidadania italiana, vou embora para a Itália, não posso ser extraditado. Então é pequeno, é curto, escuta aqui comigo. E de que forma o Bolsonaro falava assim? Naturalmente, igual você estava falando dele. Naturalmente, ele não entende, ele é sem noção das consequências. Ele chegou a usar para o senhor assim, estou falando ele, que para o senhor gravar. Isso, sim. Que o GSI ia me dar o equipamento todo, ia montar para gravar. Vamos lá, ele fala que sim, que Bolsonaro falou e que Bolsonaro ia dar todo que o GSI ia estar toda a maquinária, todas as ferramentas para que ele gravasse Alexandre de Moraes e depois ele provaria que houve fraude nas eleições e que mandaria prender Alexandre de Moraes. Isso aqui são falas do Marcos Duval. Mas assim, até onde vão os devaneios do Marcos Duval depois de tudo isso aqui, a gente não sabe. Porque olha só o que o Estado de Minas, essa matéria do Estado de Minas traz pra gente. Segundo o Marcos Duval, na próxima ele vai chegar no Lula. Segundo o senador do Espírito Santo, ele contou que toda essa fala dele sobre o que aconteceu com o Bolsonaro, sobre tudo isso, o intuito principal dele era chegar no Lula. Dessa vez não conseguiu, mas na próxima ele chega. E dessa vez ele quase chegou em Bolsonaro, mas na próxima é o intuito de chegar em Lula. Eu não sei qual dos lados vai estar dando apoio a Marcos Duval agora. Se Bolsonaro, a ala bolsonarista, ou se seria a ala petista. Porque eu não sei aonde ele quer chegar com esses dois argumentos. E não sei, eu não consegui entender, nem lendo a matéria aqui, aonde ele queria chegar aqui, junto nessas falas para alcançar Lula. Vamos lá, mas tem um detalhe. Essa matéria aqui é do CNN, e segundo essa matéria do CNN, aliados de Bolsonaro confirmaram que Bolsonaro já relatou esse fato aqui, tá? Bolsonaro afirmou a aliados que ficou em silêncio em reunião. Então, Bolsonaro, para aliados, confirmou a existência dessa reunião. E que o plano de golpe era coisa de maluco e que Bolsonaro ficou em silêncio. Então aqui, segundo esses aliados de Bolsonaro, que a gente não sabe quem é, que a CNN trouxe, Bolsonaro confirmou a existência da reunião. Mas vamos entender um pouco mais. Tem mais coisas chegando. Essa matéria que eu já cheguei até a comentar com vocês, do G1, tá? O colunista Otávio Guedes, do G1, ele diz que tudo isso que o Marcos Duval fez foi um plano macabro para trazer a suspeição do Alexandre de Moraes. Assim, o Alexandre de Moraes não poderia, de forma alguma, participar dos julgamentos relativos a Bolsonaro. E muito menos poderia participar de qualquer ato relacionado ao dia 8, porque Alexandre de Moraes já sabia e Alexandre de Moraes tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. E como o Alexandre de Moraes não fez nada, ele acaba prevaricando. Então, que as falas do Marcos Duval eram mentirosas. Tá, eu só te pergunto uma coisa e eu repito o que eu falei no primeiro vídeo. Ok, e se Alexandre de Moraes for suspeito? Coisa que muita gente levanta esse argumento aqui contra Alexandre de Moraes. Eu falo o mesmo argumento que eu falei sobre os advogados que entraram com impeachment. Vai recorrer para quem? Para Deus? Para Deus? Acho que nem para Deus está resolvendo mais esse recurso. Porque, olha só, não faz parte desse vídeo e desse tema, mas teve um papa, um padre, que foi excomungado para a Igreja Católica
pela Igreja Católica. E o padre recorreu para o STF. Está mostrando que o STF está tendo mais poder até do que Deus, tá? É lógico que eu estou usando sentido figurado, eu não estou fazendo uma blasfêmia, tá? É um sentido figurado. É lógico que Deus é muito mais poderoso. Mas assim, é irônico, chega a ser ridículo esse tipo de argumento aqui, falando que o intuito é incriminar Alexandre de Moraes. Não, mas ele disse que Alexandre de Moraes sabia. E que se Alexandre de Moraes sabia, ele prevaricou. E se prevaricou, o caminho aqui é um processo. Um processo que vem ou de Pacheco, que a gente sabe que não vai fazer nada, ou do próprio STF, que a gente também sabe que não vai fazer nada. Então, assim, nada mais, nada menos do que visibilidade ao jornalista que falou isso, nada mais, nada menos do que isso. Mas vamos lá. A denúncia sobre a possibilidade de prisão do Alexandre de Moraes, que Marcos Duval deu em depoimento, falando que Bolsonaro ia usar esse áudio do Alexandre de Moraes para prendê-lo, fez o quê? Pôs Bolsonaro na mira. Voltou todas as forças para Bolsonaro. E esse papinho de Marcos Duval de que eu queria só atingir o Lula, isso não vai colar com a população brasileira, principalmente a ala bolsonarista não vai acreditar nisso nunca. Ele não diz que ele é da inteligência, um operador de estratégias da SWAT, então ele sabia de tudo isso. É complicado entender isso. E o grande problema, ele incriminou todo mundo com as falas dele. Se for levado a sério as falas dele, quem entra nessa também é o general Heleno, que teve que vir a público e desmentir. General Heleno diz que envolvimento do GSI em plano golpista é mentira. O próprio general Heleno precisou desmentir. E hoje ainda ou amanhã, ouça o que eu tenho para te dizer. General Heleno vai prestar depoimento à Polícia Federal por determinação do Alexandre de Moraes. Escuta o que eu estou te falando. E depois você fala se eu não acertei mais uma das minhas previsões políticas. E olha que ultimamente eu não estou errando, tá? Eu contei sobre a maioria. Uma que eu errei aqui é que o Rogério Marinho ia perder, mas pelo menos com 35 votos. Ele perdeu com 31, porque teve traidores aí. Mas você sabe de como tudo funciona. Mas já que nós estamos falando de democracia, já que nós estamos falando de tudo isso, já que nós estamos falando de mandar prender pessoas, vamos observar uma coisa a mais. Eu vou fugir do assunto do Marcos Duval agora e vou para um novo assunto para você entender. Presta atenção. Essa matéria aqui foi publicada pelo Metrópolis. E eu queria que você assistisse comigo. Em um evento da UNE, que é a União dos Estudantes, tá? A ministra da Ciência e Tecnologia do governo Lula ressalvou, tá? As boas-vindas a uma deputada venezuelana da ampla coligação que dá sustentação a Maduro. Você pode achar que é piada, mas vai ver que não é. Escuta aqui. Por isso quero saudar as deputadas que estão aqui presentes. Uma do Partido Comunista do Chile, que se faz aqui presente nessa plenária. Muito bem-vinda, deputada. A outra do Partido Socialista da Venezuela, da ampla coligação que dá sustentação a Maduro. Precisa falar mais alguma coisa? Olha só, o pessoal já deu entrada no primeiro dia depois da diplomação ao pedido de cassação de 4 deputados. Peraí, uma ministra fala isso. Se você não sabe, a Venezuela, e essa deputada que dá ampla sustentação a Maduro e é exaltada aqui no Brasil, é uma ditadura que viola direitos humanos. A gente não pode banalizar isso. Onde estão os deputados que rezam e que pregam os direitos humanos, a democracia, para não entrar com a representação contra essa ministra? É assim que funciona? Ou seja, se você tem armas democráticas, use. Tá, doutor Sandro? Não dá em nada. Pois é, mas essa ação aqui, ela tem mais força de ter resultado, tá? Então, assim, você tem que dar a resposta da forma que você tem para ser... mas lógico, vão recorrer até o STF. Tudo bem, mas vale a pena entrar. Doutor, você está sendo incoerente porque você falou que os advogados lá que entraram com impeachment... Pois é, não tô não. Aqui é uma ação que vai para uma outra pessoa julgar. Lá na do impeachment era para o próprio Pacheco contra ele mesmo. Só para você entender a diferença, para não ficar o dito pelo não dito aqui. Mas é importante você colocar o seu comentário aí também, tá? Essa matéria aqui
é do valor econômico, tá? Que eu trago para vocês agora, tá? Do valor econômico. Dá uma olhada nisso. O Brasil cai 4 posições em ranking global de democracias. Um dos motivos? Os ataques do dia 8. Mas outros motivos, eu garanto para vocês, também é a atuação, é a falta de clareza do judiciário, é a falta de responsabilidade sobre a corrupção, é a falta de muita coisa no Brasil. E eu digo mais, 4 posições é pouco. O Brasil, se fosse até um estudo sério, o Brasil teria caído mais. Porque ultimamente a gente tem medo até do que fala. Ultimamente a gente não sabe da onde vem a bomba pior, de que lado o impacto é maior. E isso é grave num país que se diz democrático. E já dá sim para pôr em dúvida se nosso país realmente é democrático ou não. Isso não tenho dúvida, principalmente como uma pessoa que entende das leis do Brasil, vê o quanto elas são deturpadas o tempo todo em busca de um plano de poder político. Tá? E como eu disse para vocês sobre a questão da deputada, da ministra, que aceitou uma deputada que dá sustentação a uma ditadura, que tudo ficou por isso mesmo, um dia após a posse, o pessoal pede a cassação de 4 deputados federais pelos ataques no DF. Segundo eles, postaram matérias na rede social sobre isso. Eu estou falando do Abílio Brunini, que é do PL do Mato Grosso, André Fernandes, que é do PL do Ceará, Clarícia Tércio, que é do PP de Pernambuco, e Silva Iwanhampi, que é do PL do Amapá. Então, o pessoal já fez esse pedido aqui de cassação desses deputados. Vamos falar agora ainda de judiciário. Telegram, tá? Informou ao STF que já fez o depósito de 1,2 milhão e reiterou o pedido para revogação da decisão do Alexandre de Moraes, uma vez que essa revogação já até aconteceu, tá? Mas deixa eu explicar aqui, ó. O valor se refere à multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes após aplicativo não seguir a determinação da corte para bloquear a conta do deputado Nicolas Ferreira. Gente, os caras são bons, pelo amor de Deus. O cara do marketing, ele entendeu o seguinte, olha, vamos tomar uma multa? Beleza, 1.200.000 de multa? Foi dada, tudo bem. Essa 1.200.000 de multa aí que foi feita, não é nem 1/3, 1/10 da publicidade que ele ganhou de todos os jornais falando por semanas do Telegram. Muita gente que nem sabia o que era Telegram passou a conhecer. Você está vendo aqui uma matéria da CNN, CNN, falando do Telegram. Ou seja, é simples você entender que o Telegram vai descumprir. Porque para ele está ganhando visibilidade, propaganda aqui em cima da decisão do Alexandre de Moraes. Vamos falar aqui ainda da segurança de Lula. Ainda há um atrito e o assunto enfraqueceu um pouco, mas ainda vamos falar do atrito que existe em relação a Lula e os militares. Vamos falar de Lula e GSI, tá? Ó, essa matéria do Terra, tá? O ex-chefe de segurança de Lula e Dilma, que é militar, desaprova a nova proteção com a PF. Segundo Lula, os militares participaram dos atos do dia 8, então ele não confia mais nos militares. Tanto é que parte da sua segurança é feita pelos militares e parte pela Polícia Federal. E o ex-chefe de segurança do Lula e da Dilma, tá, falou que não concorda com isso. Eu estou falando aqui do general Marcos Antônio Amaro dos Santos, ex-chefe do Estado-Maior, da turma de 1980 da AMAN. Tá? Então ele falou que não concorda com essa ação do Lula. Tá? Vamos lá, vou ter que voltar no Marcos Duval. Bora falar de novo. Não só o GSI entrou em situação de colisão com as falas de Marcos Duval, como também a ABIN. A ABIN falou, ele falou que é uma situação de inteligência. Inteligência é nossa. Nós somos a Agência Brasileira de Inteligência. E nós não temos suposto plano nenhum golpista, nada a ver com isso aí que foi revelado pelo Marcos Duval. Você viu que o Marcos Duval saiu atirando e atropelando, ninguém está entendendo o que ele usou para falar tanta coisa, tanta doideira assim. Tá? Como eu disse, Marcos Duval já está prestando depoimento agora e Moraes tinha dado 5 dias para a Polícia Federal ouvir ele. E ele já antecipou, já correu lá e está dando, nesse exato momento,
ainda deve estar dando a entrevista, o depoimento. Ele está lá dando o depoimento sobre o que ele falou, né? Porque nem ele sabe ao certo o que ele falou. Ele mudou de versão 3 vezes. Até pedir saída do cargo ali, mas já voltou atrás. Então, assim, uma coisa muito complicada aí pra gente ver, tá? Vamos trazer essa matéria do jornal O Globo, vamos falar de Valdemar da Costa Neto. Eu trouxe para vocês uma informação de que numa entrevista na CNN, o Valdemar da Costa Neto falou demais, tá? E o Valdemar da Costa Neto foi intimado agora a prestar depoimento para a Polícia Federal e teve que ir lá prestar. Então, o Valdemar da Costa Neto teve que entregar o celular para a polícia. Ele falou na entrevista que todo mundo tinha uma minuta golpista em casa, e é isso que ele tem que prestar depoimento sobre isso. Então ele entregou o celular e falou, olha aí se tem alguma coisa golpista aí, tá? E ele falou que esse lance de falar que todo mundo tinha uma minuta foi uma força de expressão, tá? Foi uma força de expressão. E aqui a Carta Capital traz o seguinte, o Valdemar da Costa Neto disse à PF que recebeu 3 propostas de decretos golpistas, tá? Mas simplesmente moía tudo. Aí eu só quero perguntar uma coisa para vocês. Só vou te perguntar uma coisa, como jurista. Na lei brasileira, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Receber um documento que seja golpista, ou que seja, receber uma proposta, você sabe que não dá em nada. Tá? Não é viável juridicamente. E rasgar ela. Tem crime? Existe na lei crime de recebimento de proposta de crime? Ou crime de recebimento de proposta de golpe? Não tem. Então isso aqui, o fato de ele falar que recebeu, isso não o incrimina, não o coloca em qualquer situação aqui de risco, tá? De risco quanto à sua liberdade. Pelo menos não deveria, né? Num país democraticamente sério, não deveria, né? Isso é importante de citar aqui com vocês, e aqui é a minha análise jurídica do ponto, falando como advogado para vocês. Vamos lá, essa aqui chega a ser esdrúxula para a gente encerrar aqui. Olha isso. Homem ateia fogo no próprio corpo em protesto contra o STF. Não é piada. Já aconteceu há 2 dias e agora que a mídia está trazendo para vocês, que saiu o boletim de ocorrência. No dia 31, o indivíduo foi até a Praça dos Três Poderes, começou a gritar morte ao Xandão, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, tacou produtos inflamáveis no seu corpo e pôs fogo. O homem passa bem. Pelo que parece aqui, segundo testemunho, um homem tem 58 anos, é natural de Botucatu, aqui em São Paulo, e chegou a proferir gritos contra o ministro Alexandre de Moraes, que dizia morte ao Xandão. Aconteceu isso no dia 31, às 16h30 da tarde. Onde que chega a cabeça desse povo? O que isso vai... Sabe? Que sentido existe? Aonde que a mentalidade do povo tá? Gente, dica profissional para você. A profissão do futuro vai ser psicólogo ou psiquiatra. Porque o Brasil, o mundo tá ficando doido. Não é só o Brasil, não. É o mundo. Tá ficando louco. No canal de Geopolítica, vou começar a repostar os conteúdos para vocês, mas vocês vão ver que tá tudo perdido, tá doido. Então vai fazer psicologia se você quer ficar rico. Porque o que não vai faltar é cliente para você. O mundo tá ficando louco. Brincadeira à parte, tá? Isso foi uma brincadeira que eu falei com vocês agora. Chegamos ao final do nosso conteúdo aqui. Se você ficou até o final, nesses vídeos longos, 29 minutos de vídeo, meia hora aqui conversando com vocês, peço a você que fique até o final. Achei importante, gostei do conteúdo, achei relevante, ou fala, não, eu não concordei com aquilo que você falou, não concordei com isso. É assim que a democracia funciona, tá? E eu gosto quando você coloca aí, lógico, com argumento, me dizendo se concordou ou não concordou. Lógico que eu gosto muito mais quando você concorda e traz um elogio pra gente, mas esse canal é humilde, é simples e ele tá aqui para te servir, tá? Então, coloca no seu comentário aí que o intuito é melhorar sempre. E eu te agradeço mais uma vez, muito, mas muito obrigado por ter me aceitado na sua casa. Porque se você não abrir essa telinha, eu não entro dentro da sua casa. Então, receba como um amigo que chega na sua casa para um bate-papo de todos os dias
e para a gente aprender um pouco mais juntos, que eu aprendo muito com vocês. Vocês não sabem o quanto eu aprendo nos comentários, viu? Tem muita coisa que eu reproduzo aqui que eu só estou plagiando. Eu não estou negando isso, tá? Tem coisa que o comentário é tão bom que eu falo, esse aqui vai para o conteúdo dos vídeos. Às vezes eu não consigo citar todo mundo e dar os créditos, mas o crédito já fica a todos vocês que deixam comentários aqui, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, que a gente volte para o caminho da democracia plena, sem medo de poder ter a liberdade de expressão, sem medo de poder falar que é um absurdo, coisas como essa que eu falei aqui, de ter uma ministra que aceita deputados apoiadores de ditadores aqui, isso é normal. Então, assim, a gente quer a liberdade de poder falar da forma que a gente entende aqui na defesa da democracia, tá bom? Desde já eu te agradeço. Obrigado pelos 30 minutos ganhos ou perdidos comigo. Não sei como que você vai encarar isso, mas gratidão sempre.